70 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 346, nível 80, finalmente. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Consulte Margerie, nível de dificuldade, A. Descrição da missão. De acordo com Bandeiras, você deve procurar uma maga erudita chamada Margerie. Peça a ajuda dela para resolver um problema com os selos no cabo da espada. Margerie vive em um lugar chamado Pandemônio. Você enfrentará grandes dificuldades para encontrá-la. Observação: Margerie só aparecerá no modo hardcore da masmorra Pandemônio. Progresso: obtenha o método para desbloquear o poder da espada 01. Pandemônio seria uma futura masmorra para 25 jogadores, de nível 80. Haveria um total de 7 chefes do início ao fim, um número considerável comparado às outras masmorras que ele já havia conquistado. Vale ressaltar que os monstros em Pandemônio pertenciam a uma raça e poder específicos. A masmorra de nível 10 tinha os habitantes das criptas subterrâneas. A de nível 30, lobisomens, e assim por diante. Nesta masmorra, porém, dos 7 chefes, 4 forças diferentes disputavam a supremacia, daí o nome Pandemônio. Agora que a missão exigia que Zhang Yang invadisse uma masmorra de nível 80, ele teve que deixá-la de lado por enquanto. Ele precisaria de 25 membros de nível 80, algo que estava fora de seu controle. Zhang Yang pensou em uma maneira, mas acabou priorizando alcançar o nível 80. Ele deveria chegar ao nível 80 o mais rápido possível e coletar todos os 3 fragmentos de chave dimensional no mapa de nível 80. Agora que havia levado tanto tempo para coletar todas as chaves, ele calculou que, quando terminasse de coletar todas as chaves do mapa de nível 80, já teria reunido jogadores suficientes para invadir Pandemônio. Zhang Yang saiu da ferraria e foi ao banco sacar toda a erva do guardião, que havia coletado anteriormente. Em seguida, foi à loja de alquimia comprar alguns frascos de poção vazios. Para preparar uma poção de força nível 4, ele precisaria de 2 unidades de erva do guardião e 1 porção de alga do diabo, que ele já havia coletado. Ponto. Jing. Você criou 6 poções de força nível 4. Ponto. Jing. Você criou 6 poções de força nível 4. Graças à intuição do alquimista, a poção de força nível 4 foi transmutada. Poção de força nível 4, transmutação grau 3, utilizável. Uso: aumenta a força em 100 pontos e a taxa crítica em 3%. Dura 1 hora. Nível exigido: 60. Zhang Yang havia produzido mais de 400 frascos de poção de força nível 4, de uma só vez. Dentre os 400 frascos, 32 possuíam efeito de transmutação, e ele teve a sorte de conseguir 2 frascos de transmutação grau 10. O efeito era um bônus de 10% na taxa de crítico. Era uma pena que os jogadores estivessem limitados a apenas um efeito de poção por vez. Zhang Yang adoraria ter as poções de força e recuperação de Troll ativas simultaneamente. Zhang Yang deu de ombros para as limitações e engoliu um frasco de poção de força nível 4, antes de continuar a farmar. Ao mesmo tempo, a liga profissional de equipes de batalha ainda estava em andamento, com a equipe de batalha suave como seda de Zhang Yang firme na liderança da tabela de pontuação. Eles não haviam perdido uma única rodada. A equipe de batalha Orgulho e Honra de Gordo Xuan não estava tendo um desempenho tão bom. Na verdade, eles eram a penúltima equipe. Ponto. No dia 9 de março, Zhang Yang alcançou o nível 80. Ele ganhou um SP e aprendeu uma nova habilidade. Mas o mais importante era que ele finalmente podia usar os equipamentos que tinha guardado no seu depósito. O primeiro item, obviamente, era o conjunto Titã, elmo do Titã, grevas do Titã, escudo do Titã e capa do Titã. Em seguida, vinham os 2 anéis violeta platina, o anel do aprisionamento e o coração do Cavaleiro da Morte. Os 2 últimos eram do conjunto amarelo dourado, botas defensivas flamejantes e manopla do espírito da terra. O elmo, as grevas e a capa tinham um total de 5 encaixes para gemas de nível 3. Gemas de vitalidade de nível 3 podiam fornecer 50 de vitalidade adicional, em comparação com as gemas de vitalidade de nível 2, que forneciam menos da metade disso, ou seja, 20 de vitalidade.
Zhang Yang trocou todos os seus 9 equipamentos e alcançou um nível de poder totalmente novo. Jogador, Zhang Yu. Nível, 80. HP, 69.880, incluindo aura de vitalidade e efeito do conjunto de equipamentos do Titã. Bônus de 10.000 HP. Defesa, 2.200. Absorção de dano, 1.658. Ataque com arma, 2.421 a 2.621. Com seus atributos divinos, o único ponto fraco era seu poder de ataque. Embora a espada enigmática negra fosse extremamente útil em ataques em área, ela era apenas uma espada de nível 60, de cor amarelo-dourada. Seu poder de ataque contra um único alvo não estava no mesmo nível do resto de seu equipamento. Agora que ele havia alcançado o nível 80, era hora de procurar os fragmentos restantes da chave dimensional. A primeira parada foi um lugar chamado Grande Canyon da Noite Eterna, para encontrar um NPC chamado Ken Giuseppe. Havia apenas 3 mapas de nível 80 que ele precisava visitar. O único motivo pelo qual Zhang Yang escolheu o Grande Canyon foi por ser o mais próximo. Ainda assim, próximo era um termo relativo. Do Castelo da Tempestade, Zhang Yang correu por quase 7 horas antes de chegar ao Grande Canyon da Noite Eterna. Como o nome descrevia, o lugar era um enorme cânion, com infinitas dobras de terra. Esse lugar foi apelidado de Noite Eterna, devido às nuvens escuras que cobriam o céu, impedindo que a luz do sol alcançasse a superfície do cânion. Com a ausência de luz solar, o lugar mergulhava em uma noite eterna, causando a falta de plantações e tornando um local onde os espectros podiam prosperar. Quanto aos mapas, Zhang Yang se adaptou rapidamente. Não porque estivesse ficando mais forte, mas porque tinha memórias mais frescas dos mapas de níveis mais altos. Mapas de níveis mais baixos, como os de nível 50, não eram totalmente explorados. Havia muitos deles, e Zhang Yang só havia se aventurado por 3 ou 4 antes de chegar ao nível 60. No entanto, havia apenas 3 mapas de nível 80. Antes de alcançar o nível 90, a maioria dos jogadores provavelmente já teria explorado todos eles algumas vezes. Contudo, em sua vida anterior, Zhang Yang havia permanecido no Grande Canyon da Noite Eterna durante todo o tempo necessário para subir 3 níveis. Em sua experiência passada, Zhang Yang nunca havia encontrado nenhum NPC chamado Ken Giuseppe. Além disso, suas memórias sobre a cidade de Kalin também eram bastante confusas. Ele teve que se basear no manual de missões para procurar no norte do cânion. A descrição era extremamente vaga, e Zhang Yang precisou de mais de 7 horas para encontrar a cidade de Kalin. Kalin era uma pequena cidade antiga. Não estava abandonada nem deserta, era apenas antiga. Os edifícios eram tão antigos quanto a própria terra que se formou ao longo dos anos. No entanto, a cidade fervilhava de vida. Havia muitas pessoas caminhando por ali, e o local estava bastante movimentado. Zhang Yang interrogou mais de uma dúzia de visitantes, e nenhum deles sabia quem era Ken Giuseppe ou onde ele morava. Zhang Yang franziu a testa, mas já que a missão o havia levado até ali, deveria haver pistas sobre onde encontrar o NPC. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Perguntar aos moradores mais velhos. Zhang Yang procurou pelas ruas e encontrou um senhor sentado na calçada. Aproximou-se e perguntou, com licença, o senhor conhece um homem chamado Ken Giuseppe? Quente? O homem fez uma expressão nostálgica. O filho do velho John. O pequeno Quente. Claro que eu o conhecia. Lembro-me de tê-lo nos braços quando ele era apenas uma criança. Por que você pergunta? Ele voltou. Se voltou, é tarde demais. O velho John faleceu há alguns anos, devido a uma doença. Zhang Yang ergueu uma sobrancelha. Voltou? Ele foi a algum lugar? O velho cantarolou baixinho e disse, há uns 20 anos, Quente entrou para o exército. Nunca mais tivemos notícias dele. Suspiro. Aquele rapaz. Ele era uma pessoa bondosa e com um senso de justiça aguçado. Era um bom rapaz. Que os deuses o abençoem. Zhang Yang rapidamente fez mais perguntas. Onde ele se alistou no exército? 1. Se bem me lembro, ele se juntou às tropas do exército em Black Coast Sentry. Mas acho que ele não estará mais lá. Disse o velho. Então, levantou-se e saiu caminhando lentamente. Zhang Yang suspirou ao receber mais uma informação vaga. Com apenas o nome de um lugar chamado Sentinela do Carvão Negro como pista, Zhang Yang não teve escolha a não ser ir até lá. Após uma curta viagem, Zhang Yang chegou ao posto de Sentinela do Carvão Negro em 1 hora.
Zhang Yang lembrou-se de já ter estado ali em sua vida anterior. Contudo, não se recordava de nenhuma tropa militar estacionada no local. A terra estava completamente tingida de preto, daí o nome Carvão Negro. O lugar era totalmente desprovido de vida. Não havia árvores nem grama crescendo. No topo de uma pequena colina, havia alguns mastros de bandeira antigos e rasgados. Era evidente que aquele lugar havia sido abandonado pelo exército há muito tempo. Zhang Yang caminhou até o posto e examinou os arredores. Ao lado da estação abandonada, havia muitas lápides repousando em paz. Zhang Yang fez uma contagem e encontrou pelo menos 50 ou 60 lápides. Cada uma delas tinha o nome do falecido gravado. Zhang Yang examinou cada lápide e ficou surpreso ao ver o nome Qin Giuseppe em uma delas. O descendente dos 7 grandes generais morreu na batalha. O manual da missão explicava que o fragmento da chave estava em posse de Qin Giuseppe, e não do velho John. Agora que Qin estava morto e enterrado, a missão pretendia que Zhang Yang exumasse o túmulo. Zhang Yang ponderou por um tempo e finalmente tomou a decisão de se tornar um ladrão de túmulos. Já que a única pista restante era aquele túmulo, ele tinha que fazer isso. O que mais ele poderia fazer? Escavação. Zhang Yang cumpriu o que prometeu. Saltou do urso branco e usou sua espada enigmática negra como uma pá para cavar a terra perto da lápide de Qin Giuseppe. O urso branco não ficou de fora, cravou sua enorme garra na terra e ajudou Zhang Yang a cavar. Pare! O que você está fazendo? Gritou uma voz por trás. Zhang Yang se virou e viu um homem de aproximadamente 40 anos. Ele segurava um buquê de flores que estava completamente amassado em suas mãos. Soldado veterano Schroeder, Elite, humanoide. Nível, 80. HP, 80.000. Defesa, 450. Nota: um soldado veterano que estava estacionado aqui como sentinela do Carvão Negro. Kit Ming. Ele não chegou cedo, nem tarde. Chegou exatamente quando era necessário. Isso lembrou Zhang Yang de um velho mago de um certo romance ocidental. Schroeder chegou bem a tempo de flagrar Zhang Yang desenterrando a sepultura. Definitivamente, fazia parte da missão. Zhang Yang embainhou a espada. O urso branco seguiu e se afastou do local, tentando esconder o fato de que haviam tentado cavar a sepultura. Zhang Yang caminhou em direção a Schroeder e perguntou: Irmão mais velho, por que você me impediu? Schroeder estava tão furioso que seu rosto passou de um vermelho intenso para um branco radiante. Schroeder estava tão furioso que estava prestes a se envolver em uma briga inevitável. Então, Schroeder jogou o buquê de flores para o lado e cerrou os punhos. Como ousa perturbar aqueles que estavam descansando em paz? Rapaz, eu mesmo lhe darei uma lição. Sem hesitar, o homem mais velho desferiu um soco supersônico em Zhang Yang. Seu nome mudou instantaneamente de verde para vermelho. Zhang Yang não teve escolha a não ser lutar contra esse NPC. Zhang Yang desembainhou sua espada e montou no urso para atacar o NPC. Tendo subido para o nível 80, o HP do urso aumentou para 32.700, com um ataque de arma de 4.769 a 5.179. O próprio Zhang Yang tinha quase 70.000 HP. Combinados, seus HPs ultrapassaram 110.000. Eles até mesmo excederam o limite de HP de monstros de nível normal e elite. O NPC estava completamente em desvantagem. Até mesmo seus ataques eram insignificantes em comparação aos de Zhang Yang. Do ponto de vista de Zhang Yang, sua defesa era tão alta que o NPC causava pouco mais de 1.300 de dano por golpe. Era como uma coceira. Zhang Yang não precisou usar nenhuma de suas habilidades supremas. Com golpes simples e rápidos, Zhang Yang derrotou Schroeder. No entanto, seu HP ficou travado em um ponto e ele ganhou imunidade. Ao mesmo tempo, Zhang Yang recebeu uma notificação do sistema. Jing. Você derrotou Schroeder. Por favor, faça uma escolha. 1. Mate-o. 2. Peça pistas sobre a morte de Qin Giuseppe. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 347. A busca por Qin. Que tipo de pergunta foi essa? É óbvio que Zhang Yang não vai matá-lo. Zhang Yang retirou a lâmina que havia colocado bem no pescoço de Schroeder. Senhor, não tenho más intenções. Sou um parente distante de Qin Giuseppe. Voltei a Kalin em nome de seu pai. Preciso encontrar Qin. Só acreditarei quando vir o corpo dele. Schroeder se levantou e sacudiu a poeira da camisa. Aproximou-se de Zhang Yang e perguntou:
Curioso, você conhece o Kent? Claro. Sou um dos sobrinhos dele. Zhang Yang, sem o menor pudor, estabeleceu uma relação próxima com um desconhecido. Ele nem sabia como a pessoa era. Por sorte, Wei Yan não estava por perto, senão aquele pirralho ia ficar provocando pelos próximos dias. O semblante de Schroeder escureceu. Você precisa perturbar o espírito de Kent. Zhang Yang apertou a espada com firmeza. Não acredito que Kent tenha morrido assim. Como eu disse, só acreditarei que a alma de Kent foi levada pelos deuses se eu vir o corpo dele neste túmulo. Schroeder suspirou. Houve um longo momento de hesitação em sua mente, que se refletiu em sua expressão. Você. Suspiro. Você tem razão. Kent não está morto. Kent ainda está vivo e respirando. Aquele caixão debaixo da terra está vazio. Não há necessidade de desenterrá-lo. Foi por isso que você não queria que eu desenterrasse. Poupei seu tempo explicando isso, não é? Zhang Yang zombou. Baixou a guarda e perguntou, por que tanto segredo? Schroeder suspirou novamente. Sua expressão oscilava entre agonia e extremo cansaço. Parecia que ele havia envelhecido muito em um instante. Jovem, gostaria de ouvir uma história. Lá vem ele. Zhang Yang assentiu com a cabeça. É uma honra para um jovem ouvir as histórias dos mais velhos e experientes. Muito bem dito. A expressão de Schroeder se iluminou ligeiramente. Com um leve sorriso, o homem começou sua história. Há 22 anos, entrei para o exército. Você deve saber, este lugar era uma grande bagunça. O exército que mencionei seria apenas uma fachada para outra coisa. Uma palavra usada de mau gosto. Mercenários seria uma descrição melhor para o que fazíamos, já que dezenas de cidades pagavam pela nossa causa. Aqueles de nós que se alistaram no exército vinham de famílias pobres. Tínhamos que arriscar nossas vidas por dinheiro. Depois que entrei para o exército, fiz amizade com Kent. Ele era um soldado corajoso e valente. Ao contrário de mim, um homem que lutava por dinheiro, Kent era um homem que realmente desejava servir a nação e ao seu povo. Éramos irmãos de armas. Juntos, matamos espectros, exterminamos monstros, derrotamos bandidos e vivemos muitas outras aventuras. Nos tornamos ainda mais próximos desde então. Há cerca de 20 anos, Kent e eu estávamos investigando uma vila escondida. Lá, descobrimos que a vila estava sendo atacada por um bando de bandidos. Nós dois então começamos a lutar. Mas, um brilho repentino de fúria surgiu nos olhos de Schroeder. Sua voz se elevou de repente. Os bandidos usavam máscaras. A princípio, não nos importamos. Depois de matar alguns deles, Kent desmascarou um dos bandidos durante a luta. Foi então que descobrimos a verdade. Os bandidos que enfrentamos eram nossos próprios camaradas. Os mesmos camaradas com quem lutamos lado a lado, sob a mesma bandeira. Schroeder socou uma das lápides com força. Seu golpe violento estilhaçou o pedaço de cimento ressecado. Schroeder não hesitou. Ele chegou a cuspir no túmulo e continuou. Assim que descobrimos a verdade, voltamos para relatar a situação. Para nosso horror, fomos atacados por aqueles que chamávamos de amigos. Tínhamos acabado de descobrir que o exército inteiro estava envolvido. Eram todos bandidos disfarçados. Os bandidos eram o exército. O exército eram os bandidos. Zhang Yang permaneceu em silêncio durante todo o tempo, ouvindo Schroeder devagar. Em sua mente, ele pensava, como a vida pode ser tão irônica se você tem família e amigos que são ao mesmo tempo seus aliados e inimigos. No entanto, eles subestimaram gravemente a força de Kent. Ele sozinho derrotou todo o exército em Black Coast Sentry. Todos naquele posto foram mortos. Após o ocorrido, nos acalmamos e tivemos uma discussão séria sobre denunciar o ocorrido. O problema era que os mercenários estavam muito espalhados. Eles já haviam conquistado a confiança da população. Se Kent e eu denunciássemos o ocorrido a todos, haveria guerra. Uma guerra tão grande que causaria muitas baixas. Inocentes morreriam. No fim, Kent decidiu permanecer anônimo. Ele escondeu sua verdadeira identidade e formou uma pequena força de elite para derrotar o líder mercenário Casaro. Schroeder deu um sorriso irônico. Para ajudá-lo, eu fiz uma cova falsa e espalhei o boato sobre sua morte. Espalhei a notícia falsa de que fomos emboscados por espectros e que eu fui o único sobrevivente. Ninguém além de mim sabe como ele está. Dessa forma, Casaro não pode usar os parentes próximos de Kent para ameaçá-lo. Zhang Yang estava com um pequeno dilema na cabeça. Seria melhor para ele que Kent estivesse morto.
Zhang Yang poderia simplesmente roubar túmulos, pegar o fragmento da chave do cadáver e pronto. Agora que a história tinha tomado esse rumo, uma certa missão de caçada humana aguardava Zhang Yang. Zhang Yang agradeceu ao homem e perguntou: Senhor, o senhor sabe onde Kent está agora? Schroeder olhou para Zhang Yang e disse: Posso confiar em você? Zhang Yang ergueu a mão direita. Juro pelo Deus da guerra, não estou do lado de Kizaru, pois sou um buscador da justiça e da verdade. Schroeder refletiu um pouco mais e revelou a verdade. Nesse caso, acredito na sua palavra. Meu instinto me diz que você é um guerreiro confiável. Kent está em Wheatstone Hills. Ele estabeleceu uma fortaleza sob o nome de um pequeno bandido. No entanto, ele nunca roubou dos pobres. Na verdade, ele se envolveu em pequenas batalhas com mercenários justamente para enfraquecer suas forças. Mais uma coisa, Kent atende pelo nome de John Smith. O senhor tem minha mais sincera gratidão, Sr. Schroeder. Zhang Yang curvou-se diante de Schroeder e saiu. Chamou seu urso e cavalgou em direção ao oeste. Após mais uma longa jornada, Zhang Yang chegou à encosta íngreme de uma grande colina. Na encosta, havia um enorme riacho, com aproximadamente 300 a 400 metros de altura. Algumas árvores grandes cresciam ao lado da entrada. Zhang Yang aproximou-se e sentiu uma brisa fresca vinda do riacho. Ele seguiu a trilha e subiu a colina. Em poucos passos, dois homens enormes e armados o emboscaram de trás de uma grande rocha. Sem dizer nada, os dois homens pularam sobre ele e começaram a atacá-lo. Saqueadores de pedra branca, normal, humanoide. Nível 81. HP 8100. Defesa 80. Eram apenas monstros comuns com os quais Zhang Yang não tinha interesse em perder tempo. Sem intenção de lutar, Zhang Yang ignorou os atacantes e seguiu em frente. Os dois atacantes não pararam e seguiram Zhang Yang até o topo da colina. Intrusos! Gritaram mais três atacantes. Eles também atacaram Zhang Yang. Se não fossem monstros de nível igual ou superior ao de elite, Zhang Yang nem sequer desembainharia sua espada. E prosseguiu. Após uma longa jornada, Zhang Yang deparou-se com um grande portão de madeira. Ele o destruiu e entrou no covil dos bandidos. Ao longo do caminho, havia casas de barro. Todos os bandidos que moravam nas casas saíram para atacar Zhang Yang. Naturalmente, Zhang Yang não os atacou. Em vez disso, continuou a persegui-los e formou um longo comboio de 100 homens ou mais atrás de si. Pouco tempo depois, Zhang Yang teve que parar. Havia um chefe em seu caminho, capitão da equipe Rafael, cinza prateado, humanoide. Nível 81. HP 810.000. Defesa 900. Antes de atacar o chefe, Zhang Yang se virou e atacou a onda de bandidos que se aproximava. -0. -0. -0. Ponto. A defesa de Zhang Yang era como um bunker. Naturalmente, os bandidos não conseguiam causar nenhum dano a ele. Nem mesmo um único golpe conseguia penetrar suas defesas. Varredura horizontal. Uma onda de texto indicando mais de 5.000 pontos de dano surgiu, mas não se repetiu. O ataque não ativou o efeito da espada enigmática negra. Zhang Yang deu de ombros. Acontece às vezes. Após o tempo de recarga global de 1 segundo, Zhang Yang ativou onda de explosão. Comparado com varredura horizontal, os ataques de onda de explosão não eram tão fortes. Porém, seu alcance em área era muito melhor e mais amplo, já que era considerado penetrante. Quanto mais monstros, mais caótico ficava e mais forte era o efeito da habilidade. Uau! Mais de 20 mensagens de dano menos 1093. Apareceram, algumas delas indicando acertos críticos. Desta vez, o efeito da espada enigmática negra foi ativado, lançando outra onda de ataque. No entanto, o efeito só foi ativado uma vez. 10 segundos depois, Zhang Yang usou golpe horizontal, novamente, mas o efeito da espada não foi ativado até o quinto uso de golpe horizontal, que causou dano devastador a todos. Zhang Yang levou quase 5 minutos para lidar com todos os atacantes. No geral, a taxa de ativação do efeito espada enigmática negra definitivamente diminuiu. Zhang Yang franziu a testa, frustrado. Equipamentos com taxa de ativação percentual, como a espada enigmática sombria com 2% de taxa de ativação, tinham uma configuração oculta.
A taxa de ativação indicada só entraria em vigor quando o nível do item e o nível do jogador correspondessem. No entanto, quando o nível do jogador começasse a ultrapassar o nível do item, a taxa de ativação do item seria reduzida drasticamente. O requisito de nível da espada enigmática sombria era nível 60. Do nível 60 ao nível 70, a taxa de ativação do item permaneceria a mesma. Porém, quando o Zhang Yang ultrapassasse o nível do item por uma grande margem, a taxa de ativação cairia. No momento, Zhang Yang calculou que a taxa de ativação do efeito da espada seria de apenas 1% ou menos. Após o nível 90, seria inferior a 0,5%. Isso foi definido pelos desenvolvedores para garantir que os jogadores trocassem seus equipamentos mais rapidamente. Se não tivessem feito isso, um item de nível baixo com efeito superior poderia ser usado até o final do jogo. Foi uma verdadeira pena que a espada enigmática negra não tenha conseguido levar Zhang Yang um pouco mais longe. Essa espada era uma máquina de matar em massa. Parece que, de fato, a espada só duraria até Zhang Yang atingir o nível 90 antes de ser substituída. Zhang Yang suspirou e invocou a tartaruga mítica. Após o nível 80, o pet violeta platina havia se tornado muito mais forte. Zhang Yang conseguiu comprar o livro de habilidade, Recuperação Selvagem, na casa de leilões quando os preços finalmente despencaram. Até o momento, os atributos da tartaruga mítica eram os seguintes: HP, 50.480, com aura de vitalidade, defesa, 2.400, ataque com arma, 7.038 a 8.038. Era forte. Zhang Yang deu alguns passos à frente e lançou uma lança da aniquilação em Rafael. Depois disso, retornou rapidamente à tartaruga mítica e esperou que o chefe viesse até ele. Intruso. Você se atreve a passear pelas colinas da Pedra Branca. Vou te despedaçar por sua imprudência. Gritou o chefe enquanto perseguia Zhang Yang, com um grande martelo de batalha nas mãos. Bang! Como quem martela um prego numa tábua, Zhang Yang levou um golpe forte e sofreu 2.982 pontos de dano. Um chefe cinza prateado de nível 80 era um pouco mais forte que um chefe cinza prateado de nível 70. No entanto, as defesas de Zhang Yang dobraram após ele alcançar o nível 80. Comparado a quando ele estava apenas no nível 79, o dano recebido do chefe foi quase reduzido à metade. Zhang Yang sorriu e contra-atacou. A velocidade de movimento de Zhang Yang enquanto montava a tartaruga mítica era tão lenta que ele poderia ter enfiado o dedo do meio no ânus da tartaruga só para fazê-la andar mais rápido. Mesmo assim, o chefe não era controlado pelo jogador. Ele nunca usava nenhuma técnica de esquiva e sempre partia para a batalha, lutando de frente como jogador sem qualquer estratégia. Após posicionar 5 defesas debilitantes, o ataque de Zhang Yang foi maximizado, especialmente contra a tartaruga mítica. Em média, seu ataque era de cerca de 7.500. A mísera defesa de 450 do chefe mal reduzia esse valor. A tartaruga tinha mais de 4.100 DPS, o que era mais forte do que os 3.300 DPS de Zhang Yang. Como esperado de um pet de batalha de nível violeta platina. Um aliado muito forte. Em contraste, o DPS do chefe era de, no máximo, 1.000. Para eliminar Zhang Yang, que tinha um HP combinado de 120.000, seriam necessários pelo menos 2 minutos. Por outro lado, o DPS combinado de Zhang Yang e da tartaruga, de 7.400, poderia facilmente zerar o HP do chefe, que tinha 810.000, em menos de 2 minutos. Zhang Yang poderia derrotar o chefe facilmente sem depender de nenhuma habilidade de sobrevivência. Na verdade, com metade de seu equipamento sendo de nível violeta platina, e o mascote de batalha violeta platina, Zhang Yang era o equivalente a um chefe cinza prata do mesmo nível. Conforme continuavam a reduzir o HP de Alphael, ele parou de atacar quando seu HP chegou a 10%. Uma barra de progresso apareceu em cima da cabeça dele. Era cura. Enquanto a habilidade, cura, de um jogador podia ser conjurada instantaneamente, a cura de Alphael tinha um tempo de conjuração de 1 segundo. Zhang Yang lançou imediatamente magia de impacto, mas falhou. Imune. Em uma fração de segundo, Zhang Yang ativou o efeito do anel do aprisionamento para atordoar o alvo por 2 segundos. Imune. Que absurdo. Se ele não conseguia nem impedir a seleção, porque teria um tempo de seleção de 1 segundo.
Podiam muito bem fazer uma seleção instantânea. Mais 202.500. Um grande número verde apareceu flutuando na cabeça do chefe, e Alfael havia recuperado quase 25% de seus pontos de vida. Felizmente, o chefe possuía o efeito de esmagamento destrutivo de Zhang Yang, que reduziu bastante a cura recebida. Agora Zhang Yang entendia por que o chefe tinha um atraso de 1 segundo no lançamento da habilidade. Era para permitir que os jogadores lançassem um esmagamento destrutivo. Mesmo tendo curado mais de 200.000 HP, foi inútil tentar impedir sua morte inevitável. Zhang Yang reduziu o HP do chefe para 10% novamente. Sem mais curas para conjurar, o chefe só pôde atacar Zhang Yang e caiu morto. Jing. Você derrotou Rafael. Ganhou 810.000 pontos de experiência. O chefe deixou cair apenas alguns equipamentos cinza prateados e verde cobre, que Zhang Yang nem sequer olhou, recolhendo-os todos para o seu inventário. Em seguida, chamou o urso e subiu a colina a cavalo. SHHH. Um clarão intenso brilhou no ar, e Zhang Yang avistou uma longa lança voando. Empunhando a lança, estava um grande orc verde que rosnava para ele com a boca escancarada, revelando um par de presas de dentes afiados. Ladrão de elite da Pedra Branca, elite, humanoide. Nível, 82. HP, 82.000. Defesa, 450. Agora que um monstro de nível elite havia aparecido, Zhang Yang não ousaria relaxar demais. Afinal, um monstro de elite tinha um poder de ataque forte que poderia facilmente causar danos significativos a Zhang Yang. Zhang Yang puxou as rédeas do urso e usou investida selvagem, avançando em direção ao orc para atacá-lo com as patas. Com base nos atributos atuais do Rei Urso de Orelhas Douradas, ele poderia enfrentar um monstro de elite de igual para igual sem a ajuda de Zhang Yang. Se Zhang Yang o atacasse, a luta terminaria tão rápido que nem mesmo ele conseguiria contar os segundos. Assim, o orc de pele verde já jazia em uma poça de sangue em questão de segundos. Contudo, mesmo sendo tão forte, Zhang Yang não conseguia realizar um massacre. Seu poder de ataque havia diminuído drasticamente devido à queda acentuada na capacidade da espada enigmática negra. O ataque do urso era de 5.000, enquanto o poder de ataque de Zhang Yang era de apenas cerca de 2.500. Zhang Yang estava inesperadamente mais fraco que seu próprio animal de estimação. Ele não conseguia nem competir com o urso, muito menos com a tartaruga mítica. Animais de estimação mais fortes que seus donos. Parece que Zhang Yang vai ter que colocar as mãos em uma arma violeta platina para dar a volta por cima. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 348. Imparável. É triste dizer que a velocidade de ataque de Zhang Yang diminuiu, já que ele não conseguia eliminar muitos inimigos. Mesmo assim, ele não tinha o poder de ataque de um soldado comum. O poder de ataque de Zhang Yang ainda era considerado um dos melhores. Dito isso, Sun Xiu e Wei Yaner eram os melhores entre os melhores. Pode haver outros por aí que sejam mais fortes do que eles. Contudo, ao se unir ao Rei Urso de Orelhas Douradas, Zhang Yang podia se considerar um exército de um homem só. O fator mais importante era sua defesa. Do início até agora, Zhang Yang nunca precisou parar para se curar com itens de recuperação. Se ele tivesse algum problema com HP, tudo o que precisava fazer era usar Cura do Berserker. Ele era como uma máquina em movimento perpétuo. Esse tipo de eficiência era muito superior ao de Sun Xiu e Yaner. Após 2 horas de caminhada, Zhang Yang chegou ao segundo posto avançado da colina e encontrou outro chefe para derrotar, terceiro comandante Balgor, cinza prateado, humanoide. Nível, 82. HP, 820.000. Defesa, 900. Este era outro orc de pele verde, de porte enorme. Ele empunhava um grande porrete de presa de lobo, que ocasionalmente brandia para destruir pedras em seu caminho. Os orcs foram uma das 4 primeiras raças a vagar pela União e eram os mais resistentes e robustos de todos. Balgor vestia apenas uma pequena calça de couro. Os cabelos atrás de sua cabeça tinham quase 30 centímetros de comprimento. Era bastante másculo da parte dele caçar na natureza. O vento ocasionalmente soprava seus cabelos, criando uma cena digna de filme, enfatizando a imponência do homem. Até mesmo seus músculos eram tão definidos e bem torneados. O abdômen tanquinho parecia pão fresco e brilhante. Ainda assim, por mais viril que fosse,
Ele era apenas um chefe de nível cinza prateado. Zhang Yang não precisava fazer nenhum tipo de preparação para matá-lo. Zhang Yang só precisava invocar a tartaruga e atraí-la para a batalha com a lança da aniquilação. Bagor era considerado um monstro do tipo guerreiro. Além dos golpes e pancadas normais, Bagor também possui habilidades de guerreiro como Tornado Cleave, que era usada uma vez a cada 20 segundos, e Destructive Smash, que era usada uma vez a cada 30 segundos, com uma redução de 50% na cura que durava 30 segundos. Essa habilidade era usada com tanta frequência que Zhang Yang não tinha espaço para respirar. O lado bom era que Zhang Yang não precisava se curar. Em menos de 2 minutos, Zhang Yang havia massacrado Bagor e o transformado em seu capacho. Bagor deixou cair alguns equipamentos de prata cinza e cobre verde que não valiam a pena mencionar. Havia também uma receita de alquimia, destinada a fazer poções de cura de nível 4. Embora Zhang Yang pudesse facilmente comprar poção de cura nível 4 nas lojas, o custo para comprar em grandes quantidades era proibitivo. Era sempre melhor prepará-las por conta própria. Dinheiro não era problema para ele, mas a habilidade, intuição do alquimista, sim. Ele poderia criar uma poção com efeito de transmutação. Como nunca havia preparado poções de cura, não sabia quais seriam os efeitos bônus. Após esclarecer a situação com o chefe e recolher todos os bens, Zhang Yang chamou o urso de volta e continuou cavalgando o morro acima. Ao longo do caminho, Zhang Yang só encontrou monstros de elite. Como estava demorando bastante, ele continuou e coletou algumas ervas. A erva, orquídea de semente roxa, estava por toda a colina em abundância. Essas ervas podiam ser usadas para preparar poções flamejantes, que aumentavam o ataque de um piromante. No total, Zhang Yang levou 4 horas, explorando a colina. Ele coletou um total de 132 orquídeas de semente roxa, antes de chegar ao terceiro chefe, segundo o comandante Guilherme, amarelo dourado, humanoide. Nível 83. HP 1.660.000. Defesa 1.500. Após entrar nos mapas de nível 80, os chefes de ouro amarelo ficavam muito mais fracos. Se Zhang Yang estivesse em um mapa de nível 70, o HP de Gulani certamente seria de pelo menos 8 milhões. No entanto, após os mapas de nível 80, os chefes de ouro amarelo eram enfraquecidos para dar lugar aos chefes superiores de platina violeta. Gulani era um gnomo pequenininho. Assim como os orcs, os gnomos tinham uma pele externa de cor verde semelhante à dos orcs. No entanto, seus corpos eram menores, comparáveis aos dos anões. Zhang Yang se perguntava como os anões acabaram sendo chamados de anões, já que os gnomos eram obviamente menores. Aliás, os gnomos tinham características marcantes, como narizes longos e pontiagudos como o do Pinóquio. Eles não tinham cabelo no couro cabeludo. Seus couros cabeludos eram tão lisos que podiam ser usados como espelhos. Gulani foi visto de guarda na rota. Em sua mão direita, ele empunhava um grande machado de batalha, maior que ele próprio. Na mão esquerda, um escudo. Era claramente um monstro de porte físico imponente. Zhang Yang parou e chamou a tartaruga. Agora, Zhang Yang tinha total confiança para enfrentar um chefe de ouro amarelo sozinho, lança da aniquilação. Menos 5.380. Crítico. Que sorte. Um golpe certeiro. Gulani urrou furiosamente e brandiu seu machado, avançando em direção a Zhang Yang. Humano. Você ousa atacar o grande Gulani? Gulani vai te despedaçar e fazer um ensopado com você. Zhang Yang montou na tartaruga e esperou que o chefe viesse até ele. Menos 6.024. Menos 7.423. Menos 1976. A tartaruga mítica atacou com um ataque normal, seguido por uma lágrima, combinada com o ataque normal de Zhang Yang. Eles causaram instantaneamente mais de 15.000 de dano ao chefe. O RGH que poder. Você feriu o grande Gilini. Gritou o chefe em represália. Bloquear. Menos 383. Bloco. Reflete dano. Menos 1.516. Golpe de escudo. Zhang Yang não havia ativado o segundo efeito do conjunto de equipamentos do Titã. Com isso, ele poderia dobrar o ataque de golpe de escudo, para aumentar consideravelmente seu DPS, bloquear. Menos 582. Como a defesa do chefe era muito alta, Zhang Yang primeiro usou
defesa imobilizada, nele. No entanto, no segundo, defesa imobilizada, o chefe repentinamente ergueu seu escudo e bloqueou o ataque de Zhang Yang. O que foi surpreendente não foi o uso de bloqueio, mas o fato de que ele ainda conseguiu causar 582 de dano em Zhang Yang, mesmo com a defesa de Zhang Yang bastante aprimorada. Zhang Yang calculou que o dano mínimo do chefe era de pelo menos 5.000. Como esperado do chefe, se um jogador conseguisse causar 5.000 de dano refletido por um bloqueio, ele deveria ter 5.000 de força. No momento, Zhang Yang tinha apenas 1.133 pontos de força, o que estava muito longe do que ele queria alcançar. Esta batalha é um confronto entre um super-tanque e outro super-tanque. O jogador apelidou os tanques de tartarugas, já que seus valores de defesa eram tão fortes quanto cascos de tartaruga. É por isso que, neste momento, havia um total de 3 tartarugas ninja, lutando entre si. Assim como Zhang Yang, o chefe podia usar bloqueio para anular os ataques de Zhang Yang. No entanto, o tempo de recarga do bloqueio do chefe era de 15 segundos, enquanto o de Zhang Yang durava apenas 6 segundos. Qualquer tanque que não investisse em bloqueio, primeiro seria um tanque inútil. Gulani possuía todas as habilidades básicas de guardião, como onda de choque, golpe trovejante e golpe de escudo. Felizmente, ele não tinha a habilidade passiva Juramento do Escudo, que reduzia o dano recebido em 20%. O dano do chefe era devastador, já que seu ataque normal podia causar até 6.000 de dano. Mesmo com o tempo de recarga de bloqueio de Zhang Yang de 6 segundos, o DPS do chefe chegou a incríveis 2.000. Em menos de um minuto, Zhang Yang já estava com energia reduzida a um único ponto, cura do Berserker. Mais 120.360. Aquele poder de cura exagerado que acabara de restaurar toda a saúde de Zhang Yang era capaz de chocar qualquer curandeiro, até mesmo An Shui. Mesmo com os ataques combinados de Zhang Yang e da tartaruga mítica, o HP do chefe continuava diminuindo lentamente. Ele ainda tinha mais de 74% de HP. Zhang Yang precisaria aguentar mais 4 minutos antes de conseguir derrotá-lo. Tecnicamente falando, mesmo que todos os chefes de nível 80 amarelo-dourado tenham sofrido um pequeno nerf, com seus PV reduzidos em certa medida, eles ainda não eram algo que um jogador pudesse derrotar sozinho. No entanto, Zhang Yang conseguia, pois possuía uma quantidade absurda de habilidades de recuperação, cura do Berserker, fonte da vida, poções de cura, poção de recuperação transmutada, muralha de escudos, e se ainda encontrasse dificuldades, tudo podia ser usado novamente com Rearm. O mais incrível era que a fonte da vida curava em porcentagens, não em valores fixos. O HP de Zhang Yang era de aproximadamente 110.000, e 50% disso seria 55.000. Zhang Yang usou suas habilidades uma a uma, consumiu poções de cura, fonte da vida, e até mesmo utilizou o efeito especial de seu colar que lhe concedia 5.000 de absorção de dano adicional. Foi um azar para o chefe enfrentar um jogador como Zhang Yang. Ele abriu caminho com golpes e cortes até que o chefe estivesse com apenas 10% de vida. Naturalmente, Zhang Yang fez a sua parte para alcançar esse feito, utilizando quase todas as suas habilidades supremas. Jing. Guilin enlouqueceu. O chefe entrou em estado berserk depois que seus pontos de vida caíram para menos de 10%. Menos 15.782. Seu corpo brilhava com a luz vermelha de costume e ganhou uma enorme massa muscular. Seu poder havia crescido tanto que um único ataque de machado causou danos enormes a Zhang Yang. Como previsto, Zhang Yang manteve muralha de escudos, em espera para antecipar o modo berserk do chefe. O efeito do equipamento parede titânica estendeu a duração do efeito de muralha de escudos, em 5 segundos. Zhang Yang agora tinha uma muralha de escudos, com duração de 15 segundos. Agora que tudo estava pronto, só faltava atacar. Atacar com toda a força e velocidade que lhe pudesse. 9%. 8%. 7%. 3%. 15 segundos. Muralha de escudos. Terminou, mas Golini ainda tinha 3% de HP, restando 50.000 de HP. Zhang Yang cerrou os dentes e concentrou-se apenas no ataque. 2%. 1%. 0%. Jing. Você derrotou Guilini. Ganhou 1.660.000 pontos de experiência.
Pac! O gnomo deu um pulo de susto, largou o machado no chão e fugiu correndo, com o rabo entre as pernas. Zhang Yang percebeu que o machado era saqueável. O primeiro saque de batalha dele, machado de batalha do comandante gnomo, amarelo dourado, machado de uma mão. Ataque com arma, 732 a 1132. Intervalo de ataque, 2,6 segundos. DPS, 358. Efeito do equipamento, aumenta a taxa de acerto crítico em 1%. Menor não identificado. Nível exigido, 80. Zhang Yang assobiou. Era uma pena que tivesse um intervalo de ataque de 2,8 segundos. Mesmo assim, era uma arma de ouro amarelo de nível 80. Depois de identificá-la, deveria ser muito mais forte do que sua atual espada enigmática negra. Zhang Yang teve uma ideia repentina. Ele usaria o machado para lutas contra monstros individuais e espada para matanças em massa. Zhang Yang guardou machado de batalha do comandante gnomo e foi verificar os outros itens. Zhang Yang ficou bastante impressionado com o que Guilin lhe deu. Havia uma gema do caos que podia aumentar o tamanho do seu inventário, um pergaminho mágico e um fragmento de receita de criação de runas. Pergaminho mágico, fervor extremo, utilizável. Uso: aumenta o poder de ataque em 30%, mas reduz a defesa em 50%. Aplica-se a todos os membros do grupo, máximo de 10. Dura 30 segundos. Nível exigido, 80. Este pergaminho mágico seria mais eficaz durante lutas contra chefes. Como as classes de ataque têm pouca defesa, elas não perderiam muita defesa. Por outro lado, mais 30% de dano seria um bônus enorme. Já que todos no pequeno grupo de 9 pessoas de Zhang Yang possuíam a habilidade, Dança do Céu e da Terra, com o bônus de ataque. O chefe estaria sofrendo antes mesmo da luta começar. Zhang Yang pegou a gema do caos e a usou imediatamente, aumentando seu espaço de inventário para 90 espaços. Era uma pena que a taxa de obtenção da gema do caos fosse extremamente baixa. Os jogadores a usavam imediatamente. Apenas alguns a vendiam. Tão poucos, que a intenção de Zhang Yang de aumentar seu inventário para 200 espaços seria apenas um sonho impossível. Especialmente porque Zhang Yang havia aprendido herbalismo. Com a intuição do alquimista, os diferentes tipos de poções transmutadas se acumularam e lotaram seu inventário. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 349, Shura Malta sangrenta após derrotar Guilin. Não havia mais monstros no caminho de Zhang Yang. Depois de percorrer uma estreita trilha na montanha, ele chegou ao topo da colina e viu uma enorme casa com telhado de telhas. Do lado de fora da casa, um homem alto e musculoso de meia idade treinava boxe em um saco de pancadas, seu corpo nu brilhando ao sol enquanto seus músculos definidos se exercitavam. Joey Smith, dourado amarelo, humanoide. Nível, 85. HP, 1.700.000. Defesa, 1.500. Nota: líder de um bando de bandidos em Wheatstone Hills. O alcance de agressividade do chefe era amplo, então ele avançou diretamente em direção a Zhang Yang com seus punhos enormes. Quente! Gritou Zhang Yang. O chefe piscou surpreso, parou imediatamente de atacar Zhang Yang e perguntou: quem é você? Zhang Yang riu ao responder: Quente Giuseppe, filho do velho John. Você manteve sua identidade em segredo por 20 anos e se tornou líder de um bando de bandidos, certo? Zhang Yang viu que o nome acima da cabeça do chefe mudou para Quente. Giuseppe, seu nome também mudou de etiqueta vermelha para etiqueta verde. Ele não estava mais agressivo. Quente franziu a testa e perguntou: jovem, como você sabe disso? Schroeder me contou. Respondeu Zhang Yang. Quente ficou em silêncio por um momento, antes de olhar para Zhang Yang com um brilho perigoso nos olhos e perguntar: quais são as suas intenções? Eu quero algo seu, que se parece com isto. Zhang Yang tirou um fragmento de uma chave dimensional e o sacudiu na frente de Quente. Como você tem um fragmento de alma? Quente revelou uma expressão visivelmente surpresa. Muito bem, Alozos disse que não sabia o que era um fragmento de chave dimensional. Tiffany chamou de fragmento antigo, e agora Quente está chamando de fragmento de alma. Após um período de 1000 anos, o nome exato e o uso da chave dimensional se perderam na história e foram nomeados de forma diferente pelos 7 descendentes dos 7 generais.
Zhang Yang sorriu e disse, então, você e eu temos alguma afinidade. Quente, preciso do fragmento que você me deu para completar uma missão. O que devo fazer para obtê-lo? Quente ponderou enquanto dizia, embora este fragmento de alma possuísse magia poderosa, não pode mais me ajudar. Mesmo assim, você precisará se esforçar para reivindicá-lo, como você disse. Quente caminhou lentamente de um lado para o outro na frente de Zhang Yang e disse, mostre-me sua capacidade primeiro. Primeiro, você precisa ir até a colina do Corvo e trazer de volta a cabeça do chefe do exército, Shura Malta Sangrento, que está aquartelado na colina do Corvo. Ding. Quente. Giuseppe tem uma missão para você, matar Shura Malta Sangrento. Você aceita? Aceitar. Zhang Yang respondeu, está bem, trarei a cabeça de Malta de volta para você. Quente deu uma gargalhada, fez uma pausa e perguntou, se você invadiu minha casa aqui, provavelmente foram meus seguidores que te impediram, certo? Sim, você tem razão. Estou em apuros agora. Não. Quente balançou a cabeça alegremente e continuou, aquelas pessoas eram discípulos dos espectros, os verdadeiros bandidos. Eu os recrutei apenas para usá-los contra os mercenários imundos, um método de cada um por si. A vida deles não significa absolutamente nada para mim. Caramba, esse Quente é muito implacável. Zhang Yang chamou Itei, seguiu a trilha da montanha e desceu a montanha. Mate Shura Malta Sangrento. Nível de dificuldade, B. Descrição da missão. Quente Giuseppe exige que você massacre o Shura Malta Sangrento. Este homem é um líder mercenário e um assassino sádico que adora ver sangue, mas é bastante habilidoso, então é melhor trazer alguns amigos. Dica: o Shura Malta Sangrento está aquartelado a leste de Ravenhirge. Progresso: entregar a cabeça de Shura Malta Sangrento a Quente. José 01. Zhang Yang correu o mais rápido que pôde e chegou a Ravenhirge em pouco tempo. Essa crista era muito mais árida do que o pico da Pedra Branca. Era possível ver túmulos na crista de longe, e também havia corvos de olhos vermelhos que pousavam sobre as lápides e emitiam grasnidos altos e roucos ao alçarem voo. Ravenhirge não era alta nem íngreme, e seu planalto era bastante plano. Da encosta, os arredores da crista eram cercados por uma alta muralha, e o acesso se dava apenas por uma passagem na trilha da colina. Zhang Yang olhou de longe e viu guardas vigiando o topo da muralha e soldados fortemente armados por toda parte. Esses guardas eram monstros de elite de nível 82. Já havia pelo menos centenas de monstros de elite à vista, sem contar os que estavam dentro da toca. Eles também costumavam patrulhar em grupos, portanto, era impossível para Zhang Yang atraí-los separadamente para eliminá-los um por um. Com tantos monstros ao mesmo tempo, até mesmo para Zhang Yang, foi preciso pensar duas vezes antes de tomar essa decisão. Bem, é melhor evitar esses monstros e ir direto ao chefe. Zhang Yang pensou consigo mesmo e ativou, cavar. Assim que, cavar, foi ativado, o solo sob as pernas de Zhang Yang imediatamente se tornou macio como água e Zhang Yang afundou na terra. Era como nadar na água, então ele nadou até o topo da colina. Era simplesmente mágico, mesmo estando nas profundezas da terra. Zhang Yang ainda conseguia ver a cena no chão, através do solo. Embora a velocidade de movimento tenha sido reduzida em 50% ao usar escavar, Zhang Yang não precisou eliminar os monstros, então ele progrediu muito bem. Os 10 minutos de duração de escavar foram suficientes para ele subir mais da metade da colina. O efeito de dig terminou, e Zhang Yang foi ejetado de volta ao chão e reapareceu em um acampamento. 3 monstros guardiões imediatamente cercaram e atacaram Zhang Yang, guarda de Ravenhirge, elite, humanoide. Nível, 82. HP, 82.000. Defesa, 450. Zhang Yang usou bloqueio e ataques normais ao mesmo tempo e, após acumular fúria suficiente, lançou onda explosiva, que atordoou os 3 monstros simultaneamente. Ele aproveitou a oportunidade para invocar o Itei. Hua! O Itei apareceu imediatamente e começou a atacar um dos guardas com suas garras. Zhang Yang rapidamente montou em o Itei e seus atributos dispararam. Zhang Yang podia usar cavar, mas seu animal de estimação não, e só conseguia correr na superfície do chão enquanto seguia. Portanto, Zhang Yang desinvocou o Itei para que ele não fosse atacado pelos monstros. No entanto,
Esses 3 monstros de elite foram moleza para Zhang Yang. Após alguns ataques, Zhang Yang derrotou os monstros, que deixaram cair alguns pedaços de tecido de seda. Zhang Yang saiu do acampamento e continuou subindo a colina. Naquele momento, ele estava a 1/4 do caminho do topo da colina. Intruso. Assim que Zhang Yang saiu do acampamento, um machado reluzente veio rapidamente em direção à sua cabeça. Zhang Yang encarou o atacante e percebeu que ainda se tratava de um guarda de elite, semelhantes aos do acampamento. Ainda não representava uma grande ameaça. Todos os monstros de elite eram como bonecos de pano para Zhang Yang. Eles caíram rapidamente derrotados e deixaram cair algumas moedas de cobre. Que sistema ruim! Suspirou Zhang Yang. Para que esse sistema mantivesse o valor das moedas de ouro, a produção de moedas havia sido drasticamente reduzida. Zhang Yang sentiu-se desanimado enquanto continuava subindo a colina. Embora tivesse evitado pelo menos 3/4 dos monstros, ainda precisava eliminar muitos lacaios à sua frente. Depois de abrir caminho a golpes de facão, Zhang Yang finalmente chegou ao topo da colina 30 minutos depois. Ele olhou para trás e pensou que, se não tivesse usado escavar, provavelmente teria levado pelo menos 2 horas para chegar ao topo. Um enorme acampamento surgiu diante de Zhang Yang. 4 guardas vigiavam o local, e como o acampamento era hermeticamente fechado, Zhang Yang não conseguia ver o que acontecia lá dentro. Ele não fazia ideia de onde estava Shura Malta Sangrento. Portanto, Zhang Yang decidiu invocar primeiro a tartaruga mítica, já que os jogadores não podiam trocar de mascote durante o combate. Após Zhang Yang invocar a tartaruga mítica, ele lançou uma lança da aniquilação em um dos guardas. Menos 2567. De onde veio esse ladrão? Você realmente se atreve a vir a Ravenridge em busca da morte? Não sabe que nosso mestre é Shura Malta, o Sangrento. Os 4 guardas ergueram suas armas e avançaram em direção a Zhang Yang. Zhang Yang imediatamente montou na tartaruga mítica e disse: hoje vou matar Shura Malta Sangrento. Tartaruga grande, avance para cima deles. A tartaruga mítica imediatamente usou sua velocidade máxima para mover os membros. Era como uma cena em câmera lenta. Uma das nadadeiras foi erguida lentamente, e Zhang Yang ficou olhando fixamente, esperando o momento em que ela voltasse a tocar o chão. Nenhum passo sequer foi dado. Droga, que pena. Zhang Yang riu, desembainhou sua espada enigmática negra, e avançou em direção aos 4 guardas. Tartaruga grande, eu já corri 10 metros e você nem deu um passo, qual é o problema? Zhang Yang zombou da tartaruga mítica enquanto atacava os 4 guardas. Por sorte, a tartaruga mítica não protestou, caso contrário, certamente teria dado um tapa em Zhang Yang com uma enorme nadadeira. Após uma série de confrontos, um dos guardas com menos pontos de vida gritou de repente: Mestre Malta, o assassino está aqui. O assassino está aqui. Que ladrãozinho vulgar ousa me assassinar, exclamou um homem corpulento, saindo do acampamento. Sua camisa estava aberta, expondo seu peito peludo e algumas cicatrizes ferozes. Ele segurava um sabre afiado na mão direita, enquanto na esquerda segurava uma garrafa de vinho. Deu um gole enquanto falava: Shura Malta Sangrento, amarelo dourado, humanoide. Nível: 84. HP: 1.680.000. Defesa: 1.500. O mesmo guarda que gritara correu imediatamente aos pés de Malta e disse: Mestre, ali está o assassino. Seu lixo inútil, você não conseguiu nem lidar com um assassino, porque eu ainda precisaria de você. Malta encarou o guarda e decepou sua cabeça com seu sabre afiado. Puf! A cabeça rolou e parou em uma pilha de pedras. O corpo sem cabeça jorrava muito sangue como uma fonte de água. Seu corpo logo caiu. Puta merda, isso foi muito cruel. Era mesmo o maldito Shura, cruel até com seus seguidores. Ah, Lord Casalo me fez ficar aqui por esses dias. Eu estava ficando terrivelmente entediado, e agora alguém aparece do nada na minha frente. Pelo menos agora posso me divertir um pouco com esse brinquedo. Malta colocou um sabre no ombro e caminhou em direção a Zhang Yang, com o sabre ainda pingando sangue fresco. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 350. Em busca da placa peitoral do Titã, Zhang Yang acelerou o combate ao máximo, pois enfrentar um chefe e 3 lacaios ao mesmo tempo seria ridículo, mesmo para ele. Ele intensificou seus ataques contra os guardas de elite.
Felizmente, aqueles 3 guardas de elite já estavam à beira da morte. Sob o bombardeio implacável de Zhang Yang, eles logo caíram, soltando seu último gemido. Seu tolo, vou te cortar em pedaços e te fazer gritar por 3 dias e 3 noites. Agora, me entretém enquanto você luta inutilmente contra o meu poder. Malta sorriu maliciosamente enquanto brandia seu sabre contra Zhang Yang. Menos 6.273. O dano do chefe era altíssimo, mais de 6.000 pontos de dano em um único golpe. Apesar da redução na vida dos chefes amarelo-dourados nos mapas de nível 80, seus ataques ainda eram muito fortes. Zhang Yang cavalgou a tartaruga mítica e ficou imóvel naquele lugar como um boneco, pois não conseguia nem se mexer para mudar de posição. A situação atual de Zhang Yang poderia ser comparada à de alguém que não tem tempo de tapar os ouvidos quando o estrondo de um trovão atinge seus sentidos. Embora a velocidade de ataque do chefe não fosse tão rápida quanto um trovão, a tartaruga mítica era simplesmente tão lenta que Zhang Yang não teve escolha a não ser receber todos os ataques. Claro, deixando de lado a velocidade de movimento, a tartaruga mítica era imensamente poderosa. Ela tinha um alto poder de ataque e um limite de HP alto, o que era suficiente para compensar a fraqueza de uma velocidade de movimento lenta. Além disso, os ataques do chefe eram rápidos, então mesmo que Zhang Yang montasse em o IT não conseguiria se esquivar dos ataques. Mas se o chefe usasse alguma habilidade de área de efeito como chuva de fogo ou flecha congelante, o IT pelo menos conseguiria evitá-las. Após Zhang Yang adicionar 5 acúmulos de defesa incapacitante ao chefe, a tartaruga mítica e seus ataques foram instantaneamente amplificados. A tartaruga mítica foi especialmente afetada. Seu lágrima causou mais de 8.000 pontos de dano ao chefe e quase 17.000 pontos de dano em acertos críticos. Atualmente, no servidor da China, nenhum ataque individual de um jogador conseguiu superar o da tartaruga mítica. Zhang Yang subiu ao ver os altos valores flutuando diante de seus olhos. Deixe-me ouvir seus gritos, fracote. O chefe brandiu seu sabre, babando enquanto seus olhos avermelhados e dilatados fitavam seu inimigo. Zhang Yang deu uma gargalhada sonora, destemido. Hoje, serei eu quem fará o massacre, Shuro. Venha, eu não temo ninguém. Malta estava extremamente furioso, seus olhos arregalados enquanto encarava Zhang Yang. 98%, 95%, 92%. A vida do chefe começou a diminuir constantemente. 90%. Ah, que brinquedo divertido, deixe-me me divertir com você. O chefe riu maniacamente e brandiu seu sabre, batendo os pés no chão. A luz refletida por seu sabre foi transmitida para o solo, e com o centro no ponto de impacto, o chão num raio de 30 metros repentinamente brilhou com raios de luz que saíam das fendas no solo. Ding! O maldito Shuro Malta liberou manto de espadas. A primeira reação de Zhang Yang foi puxar as rédeas e tentar escapar, mas ele estava montado na tartaruga mítica, que mal se mexeu. Zhang Yang só pôde ficar sentado, resignado, e receber outro ataque em cheio. Chop, chop, chop. Inúmeras espadas deslumbrantes dispararam para o céu, onde explodiram como fogos de artifício. Os fragmentos caíram como chuva. Mais espadas continuaram a surgir do chão enquanto isso acontecia. Menos 612. Menos 612. Ponto. Conforme os raios de luz desciam, 10 textos de dano apareceram acima da cabeça de Zhang Yang, todos de uma vez. Zhang Yang suspirou aliviado, pois o dano do ataque supremo do chefe causou apenas cerca de 6.000 pontos de dano. Na verdade, cada onda de dano do chefe poderia ter causado até 5.000 pontos. Mas a imensa imunidade a ataques de Zhang Yang reduziu o dano para pouco mais de 600 pontos. Se os atacantes do grupo tivessem recebido esse tipo de dano do chefe, em 10 segundos, o chefe poderia ter causado 50.000 pontos de dano. Além disso, manto de espadas, era uma habilidade de área de efeito, então o grupo teria sofrido baixas massivas se estivesse ali. Por sorte, os 50.000 pontos de dano não foram liberados de uma só vez, caso contrário, Zhang Yang teria gritado de desespero. Ei, garotinho, você é bem capaz. Malta sacou seu sabre e o desferiu contra Zhang Yang mais uma vez. O chefe havia ficado parado em uma pose pelos últimos 10 segundos enquanto ele conjurava a habilidade, causando apenas cerca de 6.000 pontos de dano,
o que foi uma completa perda de tempo para ambos. Zhang Yang riu e disse, maldito churo, eu te disse que eu é que ia cortar sua cabeça fora. Seu sujeito arrogante e ignorante, arrancarei seus ossos e os esmagarei diante de seus olhos moribundos, rugiu Malta de raiva, irritado com as provocações de Zhang Yang. Ambos continuaram lutando intensamente. Com o equipamento, as habilidades e os itens que Zhang Yang possui atualmente, ele poderia facilmente derrotar um chefe de nível ouro amarelo sozinho. Além disso, o pobre Malta tinha apenas uma habilidade de área de efeito notável, o Manto de Espadas. Essa habilidade foi projetada para combater vários jogadores, mas quando o chefe a usou contra Zhang Yang sozinho, provou ser uma estratégia extremamente ineficiente. 80%, 50%, 20%. A vida do chefe diminuiu drasticamente, já que o DPS de Zhang Yang e da Tartaruga Mítica juntos era superior a 7.000, um valor muito mais poderoso do que um grupo normal de 5 pessoas. Seu desgraçado, dói, mas vou pagar 10 vezes mais. Vou usar os métodos mais brutais para te torturar. Conforme a vida de Malta diminuía aos poucos, seu diálogo também começou a mudar de um tom arrogante para um tom maníaco e raivoso de descrença. Zhang Yang não se preocupou mais com a troca de palavras e continuou a atacar o chefe freneticamente. Ele não podia baixar a guarda, quem sabia se o chefe tinha alguma habilidade de emergência ou um modo berserk absurdo. Aos 10%, o corpo inteiro do chefe ficou vermelho como sangue e ele entrou em seu estado berserk, o que aumentou seu dano em 50%. Zhang Yang aproveitou a oportunidade para ativar o efeito especial do Anel do Ancestral do Homem-Fera. Era hora de um teste. Instantaneamente, a sombra de um homem-besta de pele verde emergiu do anel de Zhang Yang. Tinha a aparência de um profeta dos homens-besta, empunhando um cajado de aparência antiga e movendo-se com uma velocidade que condizia com sua idade avançada. O velho homem-besta invocado acenou lentamente com o cajado que tinha na mão, e um globo de luz gradualmente se formou no topo do cajado. O efeito especial do anel libera a alma do ancestral e, aparentemente, causaria danos massivos ao inimigo. Mas esse velho homem-besta não parecia que ia ferir ninguém, e Zhang Yang até temia que ele morresse de velhice a qualquer momento. Ah, fracote, vai confiar nisso. Esse velho é seu avô? Ah, deixe-me matar vocês dois de uma vez. Malta gargalhou alto enquanto erguia seu sabre e atacava Zhang Yang e o homem-besta de pele verde. Barra divisória. O sabre atravessou a sombra do velho homem-fera e atingiu Zhang Yang. Menos 11.202. Sem tempo para brincar com o chefe berserk. Naquele instante, o feitiço do velho homem-fera finalmente estava pronto. Na verdade, o tempo de conjuração era de 2 segundos, mas Zhang Yang teve a sensação de que demorou uma eternidade. Talvez fosse porque ele estava montado em uma tartaruga lenta, acompanhado pela sombra ainda mais lenta de um ancestral. SHHH. Uma massa de luz brilhante emanou do cajado do velho homem-fera e disparou em direção ao chefe. Embora o velho homem-fera se movesse lentamente, aquela massa de luz brilhante voou pelo ar. O chefe não teve a menor chance de escapar da luz. Ela o atingiu em cheio no peito. Zip. Algumas fortes descargas elétricas percorreram o corpo do chefe, como luzes cintilantes que dançavam por dentro dele. Que visão espetacular! Um ícone de penalidade apareceu na cabeça do chefe. Dança caótica da corrente elétrica. Recebe uma forte descarga de corrente elétrica. Fica imóvel e sofre 10.000 de dano de natureza por segundo. Dura 10 segundos. Zhang Yang riu alegremente e disse, você será atingido por um raio se falar muita bobagem, não sabia? Aproveitando-se dos 10 segundos, Zhang Yang rapidamente desferiu uma série de ataques. Menos 10.000. Menos 10.000. Ponto. Zhang Yang e a tartaruga mítica causaram cerca de 7.000 de dano por segundo e, em 10 segundos, conseguiram zerar os 170.000 pontos de vida restantes do chefe. Ah! Malta soltou um grito lamentoso, e seu corpo alto e enorme desabou no chão. Finalmente, eles mataram o chefe. A partir dos mapas de nível 80, os chefes amarelo-dourados estavam se tornando muito fáceis, já que seus pontos de vida haviam sido drasticamente reduzidos. Zhang Yang estendeu a mão e pegou os itens deixados pelo chefe. Primeiro, ele pegou a cabeça ensanguentada de Malta, pois era um item da missão. Tinha prioridade sobre todos os outros. Após concluir a missão,
Zhang Yang só então começou a verificar o saque. O chefe deixou cair 2 peças de equipamento amarelo-dourado, as partes superiores de uma armadura de tecido e uma armadura de couro, que não lhe serviram de nada. O restante eram 7 peças de equipamento cinza prateado, que seriam enviadas automaticamente para a loja. Nestes últimos dias, Zhang Yang vinha agindo sozinho. Sem a orientação de Zhang Yang, a quantidade de equipamentos caçados pelo grupo de 9 homens diminuiu rapidamente, o que levou Fatiana a reclamar que Zhang Yang não tinha senso de camaradagem e não dividia nada da fortuna com ele. Zhang Yang riu e dividiu os lucros da pequena loja de mercadorias, distribuindo-os entre seus principais membros. Cada membro ficou com 5% da loja. Com base nesse sistema de divisão, a distribuição dos equipamentos não fazia diferença, e todos receberiam o dinheiro todo mês, de qualquer forma. A participação de 5% não pode ser subestimada, embora o lucro da pequena loja de mercadorias não fosse tão alto quanto o do resto do território. A pequena loja de mercadorias gerou, na verdade, cerca de 30 milhões de lucro líquido, e 5% disso seria 1.500.000. Essa era uma renda estável. Então, depois de um ano, os membros da gangue de Zhang Yang se tornariam milionários. Todos na força principal estavam lá por causa de suas habilidades, com exceção de Gorduan. Ao subornar essas pessoas com 10 milhões, equivalentes aos seus rendimentos anuais, Zhang Yang recuperou muito mais do que pagou. Na vida anterior de Zhang Yang, quando participava da Liga Profissional de Classe A, sua renda anual já ultrapassava os 10 milhões. Além disso, Undreichotz e Lostidrian também estavam na categoria de Classe S. Zhang Yang desinvocou a tartaruga mítica e então usou escavar para deixar Ravenhirge. Depois disso, ele invocou o Iti para voltar ao pico da Pedra Branca e retornou para Quente. Giuseppe. Papai. Zhang Yang atirou a cabeça ensanguentada de Malta a seus pés. Quente ficou visivelmente surpreso ao se abaixar para pegar a cabeça de Malta. Ele a examinou e a jogou morro abaixo. Jovem, estou impressionado. Sinceramente, não esperava que você terminasse o serviço tão rápido. Ding. Você concluiu a missão. Mate o Shura Malta Sangrento. Obteve 2 milhões de pontos de experiência. Zhang Yang sorriu e disse, então, eu deveria ter provado minha força agora. Quente cruzou os braços e disse, calma aí, rapaz. Quente olhou para Zhang Yang e disse, venha, vamos lutar, quero saber o quão forte você é. De repente, o nome de Quente mudou de uma etiqueta verde para uma etiqueta vermelha. SHHH. Quente deu um soco rápido em Zhang Yang. Zhang Yang rapidamente ergueu seu escudo e ativou o bloqueio. Menos 120.359. Bloqueio. Era inválido e Zhang Yang só tinha um HP restante. Zhang Yang não pôde evitar cair de sua montaria, onde afundou em um joelho e começou a tossir sangue. Ah, rapaz, confiança é bom, mas tudo em excesso faz mal. Giuseppe baixou o punho e seu nome voltou a ser verde. Obviamente, o sistema fez o jogador falhar de propósito. Caso contrário, nenhum chefe amarelo-dourado de nível 85 seria tão poderoso. Zhang Yang não teve outra escolha. Obviamente, Zhang Yang teria que iniciar uma nova missão na história. Quente caminhava lentamente de um lado para outro enquanto dizia, se fosse tão fácil derrotar Casalo, eu teria matado-o há 20 anos. Ele era mais forte do que eu, e se você não consegue nem resistir a um dos meus ataques, como diabos vai derrotá-lo? Zhang Yang estava comendo bolinhos para a recuperação da saúde. Ele perguntou, Quente, isso significa que vamos deixar a Casalo continuar prejudicando pessoas inocentes? Quente suspirou, eu sei que existe uma relíquia poderosa capaz de derrotar Casalo, mas é extremamente difícil obtê-la. Há 20 anos que a procuro, mas estou cercado de inimigos por todos os lados. Não posso sair daqui em segurança. Não que eu tenha medo da morte, mas se eu morrer, não haverá mais ninguém para lutar contra Casalo. Eis que surge. Zhang Yang se pronunciou, Quente, deixe-me ajudá-lo a procurar essa relíquia. Você. Quente olhou para Zhang Yang e hesitou, embora você seja bastante capaz, pedir que você procure uma placa peitoral de titã, seria ridículo. Em peitoral de titã. Os olhos de Zhang Yang brilharam. Ele correu rapidamente para a frente de Quente e ficou tão perto do rosto dele que seus narizes quase se tocaram, e então perguntou, você acabou de dizer, placa peitoral de titã?
Quem te corou de verdade, empurrou Zhang Yang para longe e rapidamente disse, jovem, você é bonito e tudo mais, mas eu só gosto de mulheres, então, por favor, fique longe de mim. Zhang Yang riu alegremente e disse, Quente, diga-me onde está a placa peitoral de Titã, e eu certamente a encontrarei para você. Quente hesitou por um instante e então disse, está bem, já que você insiste, eu vou te contar. Quente olhou para o céu enquanto começava a contar uma história. Segundo a lenda, na era pré-histórica da mitologia, o poderoso deus dos titãs criou um conjunto de equipamentos titã que possuía poder supremo, divino. Infelizmente, na Guerra dos Deuses, nem mesmo as relíquias imortais foram poupadas. Assim, o conjunto de equipamentos titã também sofreu grandes danos na guerra. O conjunto titã perdeu seu poder supremo original, e as 8 partes do conjunto foram espalhadas por todos os cantos do mundo. Embora o conjunto titã tenha perdido seu poder divino, nas mãos dos mortais, ele ainda seria mais poderoso do que qualquer outra coisa. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.